Salve, salve nação, saudações rubro-negras, Expresso Rubro-Negro na área com notícias do nosso Flamengo para vocês. Pessoal, hoje a gente tem muito o que discutir, porque temos disputa do Brasileiro chegando à fase final, disputa da Copa Libertadores em sua semifinal, tensões de bastidores, clima atual de elenco, arbitragem, mercado de transferências, todas as polêmicas e também todas as informações nesse vídeo que começa agora. Pessoal, como sempre, pedindo para vocês humildemente que deixem o seu like, acionem o sino da notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Também deixe o seu comentário, é o seu comentário que enriquece o nosso vídeo com a sua opinião. A gente cria um debate inteligente ali onde ambos se respeitam e aí vocês fazem com que o canal tenha mais visibilidade, a gente consiga entregar esse vídeo para mais pessoas e o canal se torne relevante aos olhos do algoritmo do YouTube, beleza? Bom, falando sobre elenco, a gente tem todos os jogadores à disposição, todos eles treinaram normalmente, inclusive Eric Pulgar, que treinou recuperado já dessa lesão no quinto metatarso. O volante já é visto como dentro dos relacionados para essa partida, tá? O único probleminha que teve ali no treino foi o Saul, no treino de ontem, mas hoje o Saul já treina normalmente, ele que estava com dores no tornozelo. É bem verdade que há uma sequência muito extenuante do atleta, onde ele disputou várias partidas, já é um atleta de 30 anos de idade, então ele não tem mais aquele mesmo vigor físico, e pelos jogos que ele disputou, que foram jogos de muita intensidade, ele precisa de fato de um descanso para que esse jogador ele seja um diferencial para nós. É um cara muito bom, faz muita diferença e vai ser bom ter ele em campo. E também o Pulgar que, apesar de estar apto para o retorno, está pendurado e pode ser suspenso caso tome um cartão amarelo. Então, a diretoria do Flamengo está de olho nisso, a comissão técnica também, para que o atleta ele esteja à disposição nos próximos jogos, beleza? Falando ainda sobre comissão técnica do Flamengo, José Boto e Felipe Luiz definem como prioridade máxima as posições de zagueiro e goleiro para o ano de 2026. Como todos bem sabem, o zagueiro Cleiton vai deixar o Flamengo ao fim do contrato agora no final desse ano. E também temos o Matheus Cunha, que assinou um pré-contrato com a equipe do Cruzeiro, também vai deixar o time do Flamengo. A gente, é claro, tem opções de goleiros na nossa base, mas o Flamengo ele pretende trazer um goleiro de fora para que esse goleiro ele tenha uma competitividade saudável com o Rossi e ambos possam disputar pela posição. E aí, a gente fala um pouco de polêmica da arbitragem, porque se vocês se recordam bem, nós tivemos o Wilbert, que foi o árbitro de vídeo da partida entre São Paulo e Palmeiras. Esse árbitro que foi denunciado no STJD, agora recebeu a notícia de que será promovido a árbitro FIFA. Detalhe muito importante, é um árbitro que tem apenas 17 jogos atuando como VAR. Então é um número pequeno de jogos. Eu não entendo a lógica da CBF ou a lógica de instituições como a FIFA, que um árbitro de vídeo que está sendo denunciado pela STJD participou de um jogo polêmico que tem causado muitas opiniões controversas em todos os canais de notícias, no YouTube, canais de esportes na televisão, e também comoção entre os clubes que não aprovaram aquela partida e o que aconteceu naquela partida. Esse árbitro vai ser promovido pela FIFA. Veja só, que curioso, que estranho, né, esse mundo que a gente vive. Então, assim, ainda não foi decretado, tá? Mas ele segue como sendo possivelmente um novo árbitro FIFA. E aí a gente falando um pouco de mercado de transferências também, o Zenit já fixou os valores que deseja receber por uma possível venda do Gerson. O time russo deseja receber nada mais, nada menos que 160 milhões de reais, que foi o valor que inicialmente recebeu quando negociou o Gerson com o Flamengo. É um valor alto, devido à idade do jogador. O Gerson já tem seus 28 anos, vai fazer 29 anos, e para essas cifras de 25 milhões de euros para um jogador da idade dele, geralmente não é recomendado que os times façam um investimento dessa magnitude, principalmente aqui no Brasil, onde a nossa moeda ela não é igual à moeda dos europeus.
O Flamengo diz que não tem nenhum tipo de negociação em andamento, que o foco agora é nas competições que o Flamengo ainda está em disputa, que são o Brasileirão e também a Copa Libertadores, e que esse tipo de assunto é definido com o responsável, que é o José Boto, diretor técnico do time, com a equipe de scout também, a diretoria do Flamengo. E aí nós temos a situação no Campeonato Brasileiro. Palmeiras ontem venceu a equipe do Juventude por 4-1, abriu uma vantagem de 2 vitórias a mais que o Flamengo, e aí a diferença de 58 pontos, enquanto o Flamengo está com 55 pontos. A gente fala das vitórias porque é um critério de desempate. Caso lá no fim do campeonato se chegue a uma pontuação igual, por exemplo, ambos chegam a 80 pontos, um exemplo, e aí o número de vitórias do Palmeiras é superior ao número de vitórias do Flamengo. Então o Palmeiras, ele é o campeão. Agora, se ambos tiverem o mesmo número de vitórias e a gente for partir para saldo de gols, o saldo de gols do Flamengo é bem maior do que o saldo de gols da equipe do Palmeiras. Então, no saldo de gols, a gente venceria essa disputa. Vale ressaltar que a gente ainda tem um confronto direto do Flamengo contra o Palmeiras. Esse jogo vai definir praticamente o campeonato. É necessário que na quarta-feira agora o Flamengo vença o Botafogo. O Flamengo tem obrigação de que o faça. O time do Botafogo não vem bem no campeonato, é bem verdade. Tem perdido pontos para times até menos relevantes. Só que a gente esbarra muito aí na questão da dificuldade do clássico. Como a gente bem sabe, os botafoguenses, eles odeiam o time do Flamengo. É um ódio mortal, a gente vê a comoção em campo. É um jogo físico, é um jogo de muita falta. Então o Flamengo vai ter que estar muito preparado mentalmente para essas partidas. O elenco teve tempo de descansar mente e corpo, então é necessário que eles cheguem com o mental o mais forte possível para conquistar esses 2 títulos. O Flamengo precisa encontrar o seu bom futebol, voltar a fazer boas partidas, para que a gente se sagre campeão das 2 competições, o que é muito possível de acontecer, beleza? E aí a gente tem o destaque da equipe do Sub-20, que ontem venceu o Volta Redonda por 7-0 no Campeonato Carioca. 6 gols no primeiro tempo. Nós tivemos o Pedro Leão, que é um cara aí que já chegou aí para o time principal, é um jogador muito promissor. Ele marcou 2 gols e também tivemos Sub-15 com destaque para o Davi Fraga, que fez 3 gols e venceu o Botafogo por 3-1. Avançando nas renovações, o Flamengo está em fase final da proposta por Felipe Luiz, também por Jorge André Arrascaeta. Nos próximos dias a gente pode acabar vendo essas renovações em curso. E aí, relembrando que o Arrascaeta pediu muito o apoio da torcida nessa reta final, onde é momento de apoiar e não de criticar, para que os jogadores estejam sempre no seu melhor, contando com o apoio da torcida, que faz toda a diferença. A gente sabe o quanto que esse clássico de quarta-feira ele vai ser decisivo, tanto para mostrar qual o ritmo que o time está nessa data FIFA. A gente vai ter o retorno do Pulgar, que é um cara que é um diferencial enorme para o Flamengo. Essa disputa com o Palmeiras está acirrada, a diferença de pontos é pequena, dá para a gente buscar, dá para a gente vencer e dá para a gente chegar também. Esse é um momento determinante para o nosso time. Nós temos aí semifinal de Libertadores, nós temos reta final de Campeonato Brasileiro, e aí eu pergunto para vocês, pessoal, vocês acham que o Flamengo consegue segurar a pressão e conquistar um título nesse final de temporada? Eu acredito que sim. E vocês? Deixe o comentário de vocês aqui embaixo para a gente conversar sobre esse tópico. E mais uma coisa, queria agradecer para vocês novamente a audiência, pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho da notificação e acompanhar para não perder nenhum vídeo do nosso canal. Pessoal, um grande abraço, saudações rubro-negras, até mais. Tchau, tchau.